Então, continuando aqui a parte 2, né? Aí está dizendo aqui, ó. Então, não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, sim conosco, todos que estão vivos aqui hoje. Aí vai repetir aqui os 10 mandamentos. Se você começar a ler aqui, aí vai falar dos 10 mandamentos. Aí vai dizer aqui, ó, no verso 15: porque te lembrarás que foste escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com a mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que se guardasse o dia de sábado. Tá vendo? O dia de sábado para quem? Para o povo de Israel. Aí continua aqui: honra teu pai e tua mãe, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, etc. Então foi dado exclusivamente ao povo de Israel. Tá? Olha o que diz aqui em Salmos. Salmos 78, verso 10. E eles não estavam guardando a lei e estavam profanando o sábado. Olha o que diz aqui em Salmos 78, verso 10. Não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei. Tá vendo? Não guardaram a aliança que Deus fez com eles e nem quiseram andar na sua lei. E aqui em Salmos 147, versos 19 e 20, olha o que vai falar aqui, ó. Salmos 147, versos 19 e 20, vai falar assim: mostra a tua palavra a Jacó, e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoraram os seus preceitos. Aleluia, está falando aqui. Então aqui está dizendo, mostra a tua palavra a Jacó, que ele mostrou a palavra dele a Jacó. A Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel. E lá na frente Israel virou uma grande nação. Aí Deus deu a Israel as suas leis, os seus preceitos, que são mandamentos. Preceitos são mandamentos. Então foi dado exclusivamente para Israel, não para nós gentios, de modo nenhum. Tá? Aí uma vez o adventista chegou para mim: ah, tu adultera, tu mata, tu rouba, tu desonra pai e mãe, tu adora ídolo, tu adora imagem, escultura. Aí eu disse: olha, eu vou te responder com outra pergunta. Veja o que diz aqui em Romanos 6, 14 e 15. Romanos 6, 14 e 15. Vamos ver lá. Romanos capítulo 6, verso 14 e 15. Vai falar assim, ó. Romanos 6, 14 e 15. Ele estava citando a lei para mim, né? Aí eu falei para ele lá aqui, ó. Romanos 6, 14 e 15. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Tá vendo? Nós não estamos mais debaixo da lei, e sim da graça. Se você for ler lá em João, capítulo 1, verso 17, diz assim: pois a lei foi dada a intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aí no verso 15 diz assim: e daí? É uma pergunta. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? É uma pergunta. De modo nenhum. Tá aí. Não é porque eu não estou mais na lei que eu vou viver na prática do pecado. Não, eu tenho que viver em santidade, né? Então, eu estou na lei de Cristo, né? E Jesus não mandou ninguém guardar o sábado. E o adventista uma vez falou para mim que se eu não guardar o sábado, eu não estou salvo. Falaram isso de Jesus também. Está aqui em João, capítulo 9, verso 16, meus irmãos. Está aqui, ó, João 9, 16, confira aí. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Dizia outro: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Está vendo? Disseram que Jesus não era de Deus porque ele não guardava o sábado. Porque aqui no contexto, no texto, Jesus curou um cego de nascença, e era dia de sábado. E eles falaram isso aí. Está vendo? Eu não guardo o sábado, mas eu sou de Deus. Aí, a igreja adventista
Ele diz, não, Arimateia. Veja o que diz aqui em Romanos, capítulo 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta. Não, de maneira nenhuma, uma afirmação. Antes, confirmamos a lei. Ele mostrou isso aqui para mim. Aí eu disse, meu querido, isso aqui é verdade. Agora veja o que diz aqui em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 7 em diante. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 7 em diante. Vai falar assim, ó. Verso 7 em diante. Pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, todavia, nem o que se dizem e os assuntos sobre os quais faz ousada asseverações. Verso 8 agora. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela se utilizar de modo legítimo. Então, a lei é boa se, ao condicional aí, se alguém utilizar ela de modo legítimo. Agora, verso 9. Tendo em vista que não se prolonga a lei para quem é justo. Então, aqui, ó, não vai prolongar uma lei, colocar uma lei para quem é justo. Que justo? Se a Bíblia diz que Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer, que todos pecaram. Justo é aquele que foi justificado em Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos justificados, santificados em Cristo. Daqui a pouco eu vou mostrar o texto, tá? Aí diz assim, ó, não se prolonga uma lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios, profanos, parricida, matricida, homicida, impuro, sodomita, raptores de homem, mentirosos, perjuros, para tudo que se opõe à sã doutrina, ou seja, não coloca uma lei para quem já foi justificado, e sim para essa turma aqui. Tá vendo? Para pecadores, rebeldes, transgressores, irreverentes, ímpios, profanos, parricida. Parricida é filho que mata pai. Matricida é filho ou filha que mata mãe. Homicida é quem mata qualquer pessoa, né? Os impuros são os imorais, os devassos, só pensam em sexo. Os sodomitas, aqui está falando de Sodoma. Sodomita é os homossexuais e as pessoas também que praticam sexo anal. Então é isso. Raptores de homens são as pessoas que sequestram as pessoas. Mentirosos, pessoa que mente. Raptores de homens, pessoa que sequestra as pessoas. Então, é isso aqui. Se você é justo, você não vai aceitar essa lei. Essa lei é para transgressores, porque a lei aponta o pecado. O salário do pecado é a morte. E o pecado é transgressão da lei. Tá? E a Bíblia diz, lá em Gálatas, capítulo 3, verso 11, que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. Ninguém. Está bem claro aqui, ó, Gálatas 3, verso 11. Vai falar assim, ó. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Tá? Então, o justo viverá pela fé. Então, isso aqui está bem claro. E veja o que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, falando dos 10 mandamentos. 2 Coríntios, capítulo 3, vai falar assim, ó. 2 Coríntios, capítulo 3, do 3 em diante. Estando já manifesto como carta de Cristo, produzido pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, em corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Verso 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Verso 6. O qual nos habilitou para ser ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Verso 7. E se o ministério da morte, cravado com letras em pedra, se revestiu de glória, ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que se desvanecia, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Isso aqui está citando lá em Êxodo.
capítulo 34, 33 a 35, quando Moisés colocou o véu ali, por causa do rosto dele. Então aqui está dizendo claramente que Deus fez eles ministros de uma nova aliança. Olha o verso 14 aqui, ó. Mas o sentido deles se embortaram, pois até hoje, quando é lido a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguns deles se converter ao Senhor, o véu lhe será retirado. Está vendo? Então, os 10 mandamentos aqui está falando o quê? Que é ministério de condenação e morte, que é da antiga aliança. Nós somos da nova aliança. Eles estão na antiga aliança ainda, tá? Então, aqui, quando eles se converterem, aí vai acontecer o quê? Porém, quando alguns deles se converter ao Senhor, o véu lhe será retirado. Vai tirar o véu, vão passar a ver, vão enxergar. Então, esse negócio de dizer que os adventistas eles guardam a lei de Deus, não guarda. Lá em Levítico já mostrei. Eles cortam cabelo, eles raspam a barba. Os judeus não cortam cabelo, não raspam a barba, não acendem fogo de sábado, não guardaram a lei. Os adventistas vai guardar? Não guarda, não. Aí eles dizem aqui, ó, em Apocalipse. Os adventistas dizem assim em Apocalipse: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Está vendo aí? Os que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Capítulo 12, verso 17 também fala: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O Senhor Deus, ele resumiu a lei em 2 mandamentos. Quais são esses 2 mandamentos? Vamos saber agora? Olha o que diz aqui em Romanos 13. Romanos capítulo 13. Vai falar assim, 13, do 8 até o 10, tá? A ninguém fiquei devendo coisa alguma, o excelso amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Está vendo? Quem ama a Deus e o próximo está cumprindo a lei. Por isso, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Aqui no livro de Gálatas 5, 13 e 14 também fala. Gálatas 5, 13 e 14, vamos ver aqui. Porque vós, irmão, foste chamados à liberdade, porém não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então lá quando diz assim, aqueles que guardam os mandamentos de Deus, os mandamentos de Deus hoje são esses aqui, meus irmãos. Porque ninguém guarda a lei, só quem guardou toda a lei foi Jesus Cristo. Tiago 2,10 diz, pois qualquer que guardar toda a lei tropeçar num só ponto é culpado de todos. Né? A lei é um ministério de condenação e morte. Isso está bem claro. A lei foi dada exclusivamente a Israel. Né? Os 10 mandamentos estão lá em Êxodo capítulo 20, em Êxodo 31, do 12 a 18. Está escrito lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 13, Deuteronômio capítulo 5, Deuteronômio capítulo 10, e etc. Ali foi dado exclusivamente a Israel. A Israel estava transgredindo a lei, profanando o sábado. Aí Deus firmou uma nova aliança para eles, tá? Firmou essa nova aliança, e essa nova aliança nós estamos aqui. Vou fazer agora a parte 3.